Graça e paz, que a bênção do Senhor alcance a tua vida, a tua casa, os seus, que a alegria do Senhor seja a tua força em tempos, ainda que não muito alegres, ainda que sejam tempos de grandes conflitos e de grandes lutas, mas que a alegria do Todo-Poderoso seja a tua força. Hoje, nessa oração, eu queria convidar você a meditar numa palavra bem rapidinha e depois nós vamos orar. Mas eu queria te dizer o seguinte, que o Eterno, ele fará maravilhas no meio do seu povo, ele fará maravilhas no meio de nós. Nós vamos orar pelas pessoas que estão aí contaminadas pelo coronavírus, crendo que o Senhor operará milagres. Por que crendo que o Senhor fará milagres? Porque ele fará milagres, é isso que a Bíblia fala. No livro de Atos, no capítulo 19, no verso 8, o apóstolo Paulo nos ensina. E aí, além de ensinar, ele também fez muitos milagres, muitas maravilhas. Olha só o que diz. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstravam que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós estamos aqui num propósito de oração, num propósito de cura, de milagres, que eu creio que Deus fará no meio de nós. E muitas vezes nós vamos ser visitados pela descrença, né? Nós vamos ser visitados pela desesperança, muitas vezes o nosso coração vai se mostrar endurecido, petrificado. Nós vamos ouvir pessoas que falam mal de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, dizendo que isso não serve para nada, que isso é coisa de gente alienada. Muitas críticas nós vamos ouvir. Mas o que mais vale, as críticas ou o poder de Deus na nossa vida? O que mais vale para nós? Nós crermos que existe um Deus que criou todas as coisas e que para nós é evidente isso? Ou nós cremos naquele que não crê no Senhor, naquele que tem um coração petrificado? Ora, irmãos, Jesus ensinou que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Então, pelos frutos que a árvore dá, nós conhecemos. Se aquela árvore é uma árvore boa, se aquela árvore é uma árvore doente. E tem árvore que nem fruto dá. Tem até uma passagem que Jesus ele amaldiçoou a figueira que seca porque ela não dava fruto. Mas eu quero te dizer, essas orações, elas darão fruto, irmãos. Acredite, essas orações darão fruto. Orem conosco, perseverem nessa oração. No verso 11 diz assim, ó: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, de todas as enfermidades. Aqui não diz se era uma enfermidade, uma simples gripe, se era um câncer terminal, não dizia se essa enfermidade estava no começo ou estava no fim da vida da pessoa. Disse aqui que curava de todas as enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expulsos deles, expelidos deles. E alguns judeus que peregrinavam praticavam exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados de espíritos malignos, mandando, vai embora, sai. E sabe o que os espíritos malignos faziam? Esses eram os judeus chamados Seva, aliás. Quem que eram esses judeus Sevas? Eles eram os chefes de sacerdotes.
Mas aí os espíritos diziam para eles assim: olha, escuta, a Paulo eu conheço, a Jesus eu conheço, mas vocês eu não conheço. Então, irmãos, quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos uma vida diante do altar do Senhor, quando eu digo diante do altar do Senhor, quando nós nos colocamos na presença dEle, nos humilhamos debaixo da poderosa mão dEle, nós passamos a ser reconhecidos no mundo do Espírito. Nós passamos a ser reconhecidos. E pasmem, olha só, o mundo do Espírito vai acabar reconhecendo. Por quê? Porque nós estamos dando ordens para que essa enfermidade saia da vida das pessoas. Então esses espíritos terão que sair, essas bactérias terão que sair. Entende? Creia que o Senhor, através dessas orações, Ele operará milagres maravilhosos por meio das mãos suas, minhas, das nossas mãos, assim como Ele fez com Paulo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu creio que os personagens bíblicos, como Paulo, eles eram diferenciados. Eu creio nisso. Mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Então creia na tua oração. Creia na tua oração. Hoje eu estava assistindo o jornal e, irmãos, como o jornal só fala de morte, de morte, de morte, de morte. Mas nós vamos orar aqui falando de vida, 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 porque o Eterno disse através do Messias: eu vim para que vós tenhais vida e vida em abundância. Nós teremos vida em abundância, saúde em abundância. Eu quero orar, irmãos, por aquelas pessoas que entram hoje no hospital com coronavírus. Eu vi a repórter dizer, né, na entrevista, aliás, com a menina que trabalha no hospital, a menina que trabalha no hospital dizer: as pessoas chegam aqui desesperadas, achando que vão morrer, desesperançosas. Eu quero te dizer, se você foi diagnosticado com coronavírus, independente do grau que seja, confie no Senhor. Confie no Senhor. Diga: eu não vou morrer. Eu não vim aqui para morrer, eu vim aqui para viver. Eu vim aqui porque o meu Deus vai botar a mão. Como nos tempos de Paulo, irmãos. A sombra daqueles que creem, daqueles profissionais, você que é um profissional que trabalha no hospital, uma enfermeira, um enfermeiro, um chefe de enfermagem, uma coordenadora, um médico, que crê no Eterno, que crê na palavra do Todo-Poderoso, a tua sombra vai curar como a de Paulo curou. Creia! Creia, essa unção está sobre a nossa vida. Nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, diz a Tua palavra. A sombra de Paulo curava, os lenços que Paulo entregava curavam. Senhor, levanta, Pai, pessoas nesse Brasil, Senhor Deus, no mundo. Senhor Deus, que passem lenços, que passem, Senhor Deus, que a sombra deles curem, meu Deus, as pessoas que estão de coronavírus ou qualquer outra enfermidade, ou doença, como diz aqui a Tua palavra. Está aqui registrado no livro dos Atos. Pai, que esses atos agora de hoje sejam registrados no livro de Atos dos dias de hoje. Porque esse livro não acabou, meu Pai. São os atos da igreja. E nós estamos orando aqui, assim como Paulo fez, meu Pai, nós fazemos agora. Tomamos autoridade no reino do Espírito, dizendo: Senhor Deus, a pessoa que chegar no hospital, ela não vai morrer, ela vai sair curada. Creia nisso, você que está ouvindo essa oração. Repasse. Repasse para os seus amigos. Tenha a ousadia de repassar. Irmãos, eu estou sendo aqui, sabe, mudando meus paradigmas. Porque eu tinha um paradigma, irmãos, de ficar orando em público, de ficar passando no Facebook, eu vou me expor. Eu trabalho em empresa, sempre trabalhei em empresa grande, faz 34 anos, eu estou aqui me abrindo, irmãos. Como que uma empresa vai me contratar? Olha os pensamentos que passavam na minha cabeça. Isso são armadilhas, paradigmas. Não tenha paradigmas no reino de Deus. O apóstolo Paulo, a sombra dele curava. Essa oração curará.
o enfermo. Nós temos orado por pessoas que estão no hospital, estão se recuperando, e elas vão se recuperar no nome de Jesus e terão uma vida normal. Creia nisso. Ore por isso. Quebre os paradigmas da sua vida. Sabe, se é o teu parente. Eu quebrei o paradigma quando meu filho estava no hospital. Meu irmão, eu estava no desespero. Meu irmão, eu estava no desespero. Era o meu filho que estava ali. E eu orei alto. A médica que saiu da sala, nervosa. Porque ela tinha decretado um espírito de morte. Eu anulei ali o espírito de morte sobre a vida do meu filho. Eu perdi ali a vergonha, perdi tudo. Porque senão eu ia perder tudo que era o meu filho. Então não desista do teu pai, não desista da tua mãe, não desista, não desista. Profetiza, abre a tua boca e profetiza. O Eterno disse para Jeremias: a todos quanto eu te enviar irás. Aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. Reinos cairão. Te dou poder para destruir reinos e também levantar reinos, para plantar e também para arrancar. Para fazer nascer e para fazer morrer. Irmãos, há poder na palavra de Deus. Há poder nessa oração. Tome posse. Não, sabe, não desista do teu ente querido, não desista do teu marido, não desista dos teus filhos. Não desista. Nós não desistiremos, nós estamos orando. Até terminar esse lockdown, nós estaremos orando. Divulgue essa oração. Clica aí, divulga. No nome de Jesus. Algumas pessoas dizem assim, mas quem é essa pessoa que está falando? Puxa vida, eu não sou ninguém, irmãos. Meu nome é Walter Vaz, mas eu sou um servo do Deus Altíssimo, que também estou sendo aqui, sabe, mudando meus paradigmas. Estou pensando que não estou nem aí com nada. O que importa é que a vontade de Deus seja feita. E a vontade de Deus é que o teu parente seja curado. A vontade de Deus é que a tua vida prospere. A vontade de Deus é que você vença essas etapas. A vontade de Deus é que a fé aflore dentro de você, saia de dentro de você. O Jesus, ele disse, o Messias disse, Yeshua, o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, é o que sai da boca do homem. É o que está no nosso coração. Ou nós temos fé ou nós não temos. Creia. Ah, mas eu erro, Walter, eu não sou perfeito, eu não sou santo. Irmãos, santo não quer dizer que é perfeito, que nunca vai pecar, não. Santo significa separado. Você é um ungido, você é um separado para um propósito. Eu descobri o meu propósito, eu gosto de orar, irmãos. Eu gosto de orar. É o que eu mais gosto de fazer, é orar. E é o que estou fazendo aqui. Pai, ouve, Pai, essa conversa. Ouve essa oração. Atende o nosso clamor por aqueles que estão lá no hospital. Senhor Deus, a Sol tem passado uma luta. Quantas mães como ela, meu Pai. Senhor Deus, pastor Anselmo tem passado uma luta. Quantos pais de família não têm passado uma luta por conta desse vírus? Cada vez que a gente olha na televisão, parece que é horror em cima de horror. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que se o meu povo que se chama pelo meu nome clamar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Oh, meu Pai, sara, Pai, essas pessoas, sara essas feridas. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor Deus. Diz aqui, Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Eu profetizo que o Eterno, Deus, com D maiúsculo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fará maravilhas, milagres, por meio da oração que o servo Walter está fazendo nessa noite. Estou fazendo nessa noite, mas pode ser de dia que você vai ouvir, de manhã.
Essa oração, irmãos, a palavra não tem fim. A única coisa que a gente não pode voltar atrás é da nossa palavra. Uma vez que uma palavra sai da nossa boca, ela vai em direção à eternidade. Você não consegue voltar mais o tempo para dizer o que você disse, se é que existe essa palavra, para voltar atrás daquilo que você disse. Você pode se arrepender, você pode tentar consertar, você pode se esforçar, pedir perdão para consertar. Mas uma vez que essa palavra é emitida, ela já foi. Sabe o que acontece? Acontece que ela vai nas ondas do som. E ela se propaga para a eternidade. Então, irmãos, creia no que eu estou dizendo. Não estou brincando de orar, estou dizendo que se você crer nessa palavra do Todo-Poderoso, o teu ente querido será curado. Será curado. E serve para todas e quaisquer enfermidades. Olha o que diz aqui, ó. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expelidos deles. Então não olha a tua condição de pecador, olha a tua condição de vencedor, de filho de Deus, que é isso que você é, filho de Deus. A palavra diz que todos nós somos criaturas de Deus, mas aquele que reconhecer Deus como Pai se torna filho. Se você está ouvindo essa oração é porque você é um filho de Deus. E eu creio de todo o meu coração, que o Eterno fará maravilhas. Irmãos, eu estou até abrindo meu coração aqui para vocês, das minhas mazelas. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus vai operar um milagre. Deus operará um milagre, irmãos. Operará. Final do ano eu fiz uma campanha de oração com outro irmão de 40 dias e ele estava no emprego. E Deus operou um milagre na vida dele e hoje ele está num emprego maravilhoso. Maravilhoso. Deus mudou a vida dele. Eu já falei do meu cunhado, tem muitos testemunhos que poderia contar. E vocês que estão ouvindo aqui, que conhecem a Deus, tem muitos mais testemunhos. Porque a palavra do Eterno diz que há uma nuvem de testemunhos. Então creia. Eu sei que está difícil, que vem uma nuvem negra sobre a mente, sobre a cabeça. Mas eu sei também que essa nuvem está passando e a glória de Deus está chegando. Está saindo a nuvem da dúvida e está entrando a nuvem da glória de Deus. E eu, irmãos, não estou nem aí com o que as pessoas vão pensar, mas o nome do Eterno será propagado nestas orações e as pessoas serão curadas para a honra e glória de Deus. Creia nisso, creia. Ainda que chamem você de fanático, não importa, irmãos. Eu posso dar o testemunho da minha vida. Eu prefiro ser um fanático e ter o meu filho do meu lado, porque eu usei a fé inteligente. Meu filho hoje é lindo e maravilhoso. Pode olhar, entrar nas minhas redes sociais, Walter Vaz. Olha lá, meu filho chama Isaac Silva Vaz. Vê se ele não é um garoto lindo. Eu prefiro ser fanático e contar o testemunho do meu filho, ele estando do meu lado, irmãos, do que eu ser um intelectual e não ter o meu filho do meu lado. Então, meu irmão, quero te dizer, oração e fé é coisa de gente inteligente. Espiritualidade é coisa de gente madura, é coisa de gente que reconhece que os céus, a terra e todas as coisas foram criadas pelo Altíssimo. Ele é o Criador, ele é o arquiteto do universo. Creia, e a palavra dele é o manual para nós. É o manual que ele deixou escrito para o ser humano. Que Deus te abençoe.